Esse vídeo é a segunda parte do tema Narrativa Patriarcal e as Redes Sociais. Na primeira parte, eu tratei basicamente sobre como as redes sociais funcionam e como elas afetam o comportamento das pessoas e as consequências que isso tem no nosso mundo na atualidade. Nesta parte aqui, eu vou tratar um pouco mais a fundo as questões estruturais envolvendo as redes sociais. Se você ainda não assistiu a primeira parte, você pode clicar no card aqui em cima ou no link na descrição desse vídeo. Sobre a questão do racismo na alimentação dos algoritmos. Como a gente disse, aqui eu coloquei algoritmos racistas. Quem é que torna eles racistas? As pessoas, as empresas. Então a gente tem alguns casos, por exemplo, absurdos, como o do Data Work Plus, que a gente teve o caso do Michael Oliver, que vive em Detroit. Ele tem 26 anos, tinha 26 anos, né, em julho de 2019. Ele foi preso por causa de um uso de uma tecnologia de reconhecimento facial que se equivocou, confundiu o cara com um criminoso. Ele perdeu o emprego, perdeu o carro por causa da prisão que ele sofreu. No fim das contas, ele processou Detroit pedindo uma indenização de, no mínimo, $12 mil. Eu não sei dizer pra vocês se ele conseguiu ganhar esse processo. Eu espero que sim, mas a gente também tem outros casos, vários outros casos que aconteceram nos Estados Unidos, como, por exemplo, o do Robert Williams, na mesma cidade, em 2020. No ano seguinte, também foi preso indevidamente. O Robert Williams passou 30 horas em detenção por causa de reconhecimento facial, por causa de um algoritmo que já estava com mecanismos racistas. Isso é... Gente, olha o nível que isso pode chegar. Lembra o que o Norbert Wiener falou lá no primeiro slide que eu mostrei para vocês? O perigo que a automação sem supervisão humana suficiente pode gerar para a sociedade? Gerar não apenas dependência, mas um perigo real para as pessoas, porque os algoritmos começam a tirar conclusões de acordo com as interações das pessoas sem supervisão. Esse tipo de coisa pode acontecer, isso é muito grave. A tecnologia gerando uma violação de direitos humanos muito grave. Quando foi apurar o que aconteceu, o software confundia homens com aparência extremamente diferentes, inclusive tom de pele. Ou seja, o algoritmo, ele funcionava igual o branco que acha que todas as pessoas negras são iguais, que todas as pessoas asiáticas são iguais. Por que será? Será que é porque tem pessoas brancas por trás desse algoritmo? Será? E aí, gente, as tecnologias do tipo, né, essas tecnologias de reconhecimento facial, que muitas vezes estão sendo colocadas em estabelecimentos, têm altíssimas taxas de erro, especialmente quando se trata de grupos raciais discriminados socialmente. E aí a gente pergunta de novo, quem criou? Quem está por trás da tecnologia? Quem está alimentando a tecnologia? Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. E o CNPJ das empresas também. Não basta uma indenização para cada caso um caso. Esse problema tem que ser resolvido. Resolvido, entendeu? Ou simplesmente banir esse tipo de tecnologia. Se é assim que vai funcionar, não usemos. Para que você vai usar uma tecnologia de reconhecimento facial que funciona de uma forma que reitera a opressão, cara? Sabe? Isso é muito absurdo. Isso é absurdo. A tecnologia deveria servir para as pessoas, não contra elas. E aí a gente tá vendo uma coisa que parece meio apocalíptica, sabe? O robô prendendo uma pessoa inocente. De acordo com um estudo do National Institute of Standards and Technology, Instituto Nacional de Standards, não sei se é padrões, alguma coisa assim, e tecnologia, que analisou 189 programas de reconhecimento facial criados por 99 desenvolvedores, o número de falsos positivos em fotos de negros e asiáticos foi maior na comparação com pessoas brancas. A diferença não é pequena, variou de 10 a 100 vezes mais taxa de erros. A análise também indicou que mulheres negras são a demografia mais sujeita a erros. Gente, vamos lá. Vocês acham que é coincidência o fato de que mulheres negras, principalmente de classe baixa, muitas vezes um dos grupos mais discriminados na sociedade, que mais enfrenta assim, coisas bizarras, que acumula opressões na sua vivência, na sua existência no mundo,
Vocês acham que é coincidência um algoritmo criado dessa forma irresponsável colocar justamente este grupo como a demografia mais sujeita a erros e confusões e mais sujeita a sofrer esse tipo de violação de direito humano? Não é coincidência, gente. Quem tá por trás? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer sempre. Mais alguns casos aqui pra gente pensar. Caso do Google Fotos e do Flickr. Um usuário denunciou em 2015 que o Google categorizou de forma racista fotos de pessoas negras. Eu nem trouxe aqui o que o Google falou dessas fotos, porque é muito pesado. Mas ele colocou uma categoria extremamente racista em fotos de pessoas negras. E aí, depois de uma denúncia que gerou muita repercussão, o Google foi lá tentar rever essa questão. Mas o Google já passou várias vezes por esse tipo de coisa, por exemplo, com lésbicas também. Lésbicas negras, você colocava lá na pesquisa, aparecia o quê? Pornografia. Aí o Google foi lá, corrigiu, e nunca por conta própria, nunca por iniciativa própria. Sempre porque um usuário gerou uma repercussão grande acerca da questão. No Flickr aconteceu a mesma coisa. Em 2020 tiveram denúncias sobre o fato de o Twitter priorizar rostos de pessoas brancas dentro da plataforma. Nas outras redes sociais o mesmo processo acontece. No Instagram, ainda mais agora que o Instagram quer fazer cosplay de TikTok, que o Instagram tá exigindo rostos sorrindo e dançando para aumentar engajamento, o que exclui uma altíssima gama das pessoas para invisibilidade. Ele quer rostos brancos sorrindo e dançando. Isso gera muito mais engajamento lá no Reels, lá naquelas coisas lá que eles inventaram para poder imitar TikTok. E aí, artista que trabalha com arte visual que não é em vídeo, que usa mais o feed, vai ter que fazer vídeo para ter mais engajamento, senão você vai sumir. Pessoas negras, pessoas que estão falando sério, pessoas que não querem ficar fazendo dancinha, não querem ficar sorrindo pra câmera para falar de assunto sério. Eu não tô falando que as pessoas que dançam e tal são pessoas que se renderam e estão prejudicando os outros. Não. Essas pessoas também são vítimas da situação e estão tentando se adequar para não perder engajamento delas. Muitas vezes é o trabalho delas, sem julgamento moral. Gente, tá? Cada um escolhe as suas lutas, escolhe a sua estratégia. Quem sou eu para julgar? Eu acho que não tem nada a ver julgar. Cada um faz as coisas da sua forma. E eu não acho que usar o humor para falar de coisa séria é uma atrocidade. Não acho. Eu acho que o humor, muitas vezes, é uma ferramenta muito mais poderosa, às vezes, do que você falar sério. Dependendo da situação. Às vezes você consegue alcançar mais pessoas. Tem tudo isso, tá? Mas você colocar isso como uma obrigação é algo muito excludente. A gente tem esses processos acontecendo cada vez mais e eles estão assim, ó. Se adapta ou se fode aí e a gente não tá nem aí. As tecnologias não são neutras, tá? Porque elas foram construídas dentro de um contexto social e expostas a ele. Então é aquela coisa, o algoritmo não é uma pessoa, não é um ser senciente, mas ele também não é neutro, porque neutralidade, gente, é uma coisa que não existe, tá? Não ser na química, na ciência, mas as relações humanas nas tecnologias, muitas vezes, que envolvem relações humanas, neutralidade é uma coisa ilusória. Isso foi uma afirmação da advogada Ana Carolina Lima, membro do Aqua iTunes Lab, que é um coletivo jurídico que atua dentro das áreas do direito, tecnologia e raça. A pergunta que eu fiz para vocês diversas vezes aqui: quem está por trás? A maior parte das pessoas envolvidas no desenvolvimento dessas tecnologias ainda é, infelizmente, homens brancos, ricos, heterossexuais, que visam o lucro e já tem por si só uma socialização e uma cultura extremamente problemática. Nem vou aprofundar isso muito aqui, porque se a gente vai falar de socialização masculina, de homem branco hétero, gente, dá pano pra manga falar disso, né? Segundo o professor e palestrante Scott Galloway, da Escola de Negócios da Universidade de Nova York, Mark Zuckerberg é o homem mais perigoso do mundo. Simplesmente isso. E eu acrescento que ele também é o misógino mais dissimulado do mundo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Facebook surgiu com base na misoginia do Mark Zuckerberg, com a intenção de hatear mulheres sobre o quanto gostosas elas eram ou não. Se vocês não viram meu último vídeo sobre redes sociais, eu falei disso lá também. E assim, não tô falando que é o Mark Zuckerberg sozinho, né? É o Mark Zuckerberg e a sua empresa, as pessoas que estão lá, muitas pessoas que idealizaram as coisas junto com ele, que aprimoraram esses mecanismos tóxicos das redes sociais. Então, assim, a responsabilidade ali desse grupo criador
né, idealizador desses mecanismos, que sabem muito bem o que eles estão fazendo, mas na hora de falar em público eles fingem: oh, nossa, aconteceu, que culpa tenho eu, sabe? E aí a gente tem outro problema gravíssimo dentro das redes sociais. E aí eu enfatizo bem o Instagram, porque eu e algumas companheiras de luta minhas já sofreram bastante tentando denunciar esse problema no Instagram e fomos ignoradas todas as vezes sistematicamente, que é a questão da pedofilia e da misoginia nas redes sociais, e o quanto elas não são só reforçadas entre usuários, mas promovidas por empresas e pelos criadores desses aplicativos. Tem, por exemplo, uma reportagem que foi compartilhada há um bom tempo aí pela Natasha, né, da Brasil contra a SAP, que é uma campanha pelo banimento, né, da lei de alienação parental. Recomendo muito que vocês vão conhecer. Também é uma página que promove a luta anti-pedofilia. Teve uma reportagem que foi nomeado o Facebook como Horror App, que é o app do horror, o aplicativo do horror, que consta nessa denúncia que o Facebook hospedou 94% de 69 milhões de imagens de abuso sexual infantil relatadas por empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Gente, são 94% de 69 milhões de imagens pedófilas. O Facebook simplesmente reforçando e acolhendo na plataforma a pedofilia, o abuso sexual contra crianças, sistematicamente. E aí vocês querem dizer, criadores, Mark Zuckerberg, que vocês não têm nada a ver com isso? Vocês estão lucrando com isso. Vocês estão lucrando com a exploração sexual de crianças e mulheres, com o tráfico de pessoas. E aí vocês querem vir dizer que não tem nada a ver com isso? Esse é um problema que acontece há mais de 10 anos e tudo que o Mark Zuckerberg tem a dizer é: não tenho certeza de que moderar o Facebook serviria melhor à nossa comunidade. Que comunidade? Comunidade de misóginos e pedófilos? Que lucram com o adoecimento, com o trauma de crianças e mulheres? Trauma sexual? Que reforçam a ideologia pornográfica de abuso? A violência cada vez mais explícita e intensa? Por que vocês têm diretrizes da comunidade, então? Por que vocês têm regras se vocês não moderam a forma como as empresas e os usuários se comportam dentro da plataforma? Vocês só moderam quando são mulheres denunciando misoginia, pedofilia, né? Aí vocês vão lá e moderam em favor dos pedófilos misóginos. Aí vocês vão lá censurar a gente, né? E é sério, gente, eu não tô brincando. A gente denuncia esse tipo de página em massa e nada acontece. Nada acontece. Postagens não são derrubadas, perfis não são bloqueados. Aí a gente tem lá nudez, pornografia, crianças expostas, nudez infantil, abuso de crianças e mulheres. A gente tem aliciadores, cafetões usando dessas plataformas para lucrar e nada acontece. Eu não sei nem mais o que dizer, gente, porque a gente tem o quê? Uma censura seletiva. A gente tem páginas de pornografia, pedofilia que permanecem mesmo com diversas denúncias feitas ao longo de mais de 10 anos atrás, até hoje, e mulheres na linha de frente contra a pedofilia, misoginia, lesbofobia, pornografia, prostituição e outras violências contra as mulheres e crianças são constantemente boicotadas e censuradas. Infelizmente, não só no Instagram, não só no Facebook. Isso rola no YouTube, isso rola no Twitter, isso rola em tudo quanto é lugar, por tocar nos assuntos desconfortáveis que ninguém quer falar sobre. E aí muita gente se diz militante, como se militante fosse uma identidade, e não uma luta organizada, não uma estratégia. Como você quer falar que é militante se você não tem disposição para lidar com o que é desconfortável? Isso é um questionamento que a historiadora radical colocou lá numa live recente, muito boa, no Instagram. Recomendo que vocês sigam a página dela. Ela tem um canal no YouTube também, em que ela fala essa frase que eu achei muito incrível, porque militância é sobre mudar a realidade. E se a gente quer mudar a realidade é porque a gente não tá confortável com ela, né? Pensemos sobre isso, tá, gente? Porque no YouTube, por exemplo, lamentavelmente, eu não posso falar a palavra sapatão, supostamente, mas eu falo porque eu tô cagando
pro algoritmo, sinceramente. Eu acho que é o algoritmo e a tecnologia que tem que se adaptar às pessoas e não o contrário. Eu não tenho que me adaptar a um robô só porque um hétero privilegiado achou que sim. Eu não tô disposta a anular minha existência. Se isso vai reduzir meu engajamento, isso também é responsabilidade dos usuários, sabe, gente? Porque as pessoas colocam muito essa responsabilidade, colocam, e o algoritmo, porque daí não vai recomendar o seu conteúdo pra mim. Então por que você não vai lá, pega o dedinho, digita o arroba da pessoa e vai você lá, de forma autônoma, olhar o conteúdo das pessoas que você quer apoiar. Não, você quer esperar sentado o algoritmo te entregar. Como é que você vai esperar sentado o algoritmo racista, misógino, pedófilo te entregar conteúdo anti-pedofilia, anti-racismo, anti-misoginia? Alguma coisa nessa conta não fecha. Então a gente tem que começar, se mexer mais, gente. YouTube não tá te mostrando os vídeos novos de uma mina que fala sobre os assuntos difíceis. Em menos de 10 segundos você consegue entrar no canal da pessoa. Mas não, as pessoas querem tudo pronto. A rede social tá educando as pessoas muito mal a serem muito preguiçosas. Vamos parar de ser dependente de robô? Vamos voltar a navegar na internet? Vamos? Pelo bem das nossas, a gente precisa muito levar esse puxãozinho de orelha. Como eu falei, não é julgamento moral, não. Mas assim, nessa eu vou dar esse puxãozinho de orelha. Não dá pra gente ficar refém do algoritmo, cara. E eu tô dizendo que é responsabilidade da pessoa mudar a lógica toda do sistema, não. A gente não vai conseguir mudar a raiz desse problema dentro do aplicativo que é feito pelo cara. Quem comanda é o cara que não tá nem aí pra nós. Mas você também não precisa ficar ali passiva. No YouTube, por exemplo, a gente tem um problema muito grave, porque eles falam lá, você não pode ser promovido por pornografia, por exemplo, você tá lá nas regras do YouTube, você não pode redirecionar pessoas, seus seguidores, nos seus vídeos para sites de pornografia, você não pode reiterar discursos de ódio, etc e tal. E aí, por exemplo, teve uma live, não sei se foi ano passado, que ia problematizar a questão da pornografia no mundo nerd, que ia ser feito por um conjunto de minas aí feministas, sobre os problemas, né, por exemplo, no hentai, na pornografia consumida pela cultura pop, assim, do mundo nerd, mundo otaku e tudo mais. E aí a galera caiu matando, denunciando o canal e simplesmente elas não conseguiram fazer a live, só para as mulheres não poderem falar do ponto de vista delas sobre uma violência, porque pornografia é violência. Pornografia é prostituição de mulheres, de garotas. O que está acontecendo na tela não é uma ficção, é uma realidade. E mesmo quando a gente vai falar de animação, alguém idealizou aquelas cenas violentas, alguém pensa daquela forma. Você acha que alguém que se dá o trabalho de fazer uma animação, porque a animação dá trabalho, muito. Eu tô aprendendo a animar, gente, e dá trabalho. Muito trabalho, demanda muito tempo e muita dedicação. Alguém que coloca toda essa dedicação para retratar cenas de violência sexual contra mulheres, você acha mesmo que essa pessoa não pratica isso na vida real? Abordar o tema, para algumas pessoas é ofensivo, porque não pode mexer no seu pornozinho. E aí o YouTube, que não tem uma moderação humana decente, simplesmente acata. Há uma retaliação, porque isso não é denúncia, isso é retaliação, isso é silenciamento. Isso é o que a gente falou lá no começo, isso é antidialética. Isso acontece, sendo que não está nas diretrizes em nenhum lugar que a gente não pode criticar pornografia, prostituição e violência contra a mulher. Pelo contrário, lá diz que você não pode reiterar discursos de ódio, inclusive misoginia, né? E aí tem youtuber aí, que eu não vou nem falar o nome, sabe? Mas é gente assim que desce a letra, sabe? Que tem publi no canal de site de pornografia e redireciona nos vídeos as pessoas para irem pro site de pornografia, para irem pro OnlyFans. E aí as pessoas podem até falar, mas o OnlyFans não tem só pornografia. Só que a publi do rapaz, sabe como é que é? É assim, você quer ver tetas? Quer ver tetas? Entre nesse site. E aí o site patrocina o canal do cara. Além do cara redirecionar pessoas para site de pornografia, para assistir pornografia nesses sites, porque ele fala, você quer ver tetas? Ele tá falando pros seguidores dele para irem lá para ver pornografia, para ver mulher com o peito de fora.
tá? O que é contra as diretrizes do YouTube, na teoria. Além disso, ele ganha dinheiro. A empresa patrocina o canal. E tá tudo bem. Tá tudo certo. O vídeo tá lá. Nunca sofreu nenhum tipo de denúncia. Nunca sofreu nenhum tipo de corte, assim, de... Como é que esse cara fala? Strike na monetização. Nada. E se sofreu strike na monetização, a empresa tá patrocinando o canal do cara, né? E aí o YouTube não tira do ar. Não tá nem aí. Por quê? Porque pornografia dá o quê? Dinheiro, né? Dinheiro para opressor. Então tá, beleza. Tá tudo bem. Mas eu não posso falar a palavra sapatão no meu canal, sendo que eu sou o sapatão. Fica aí o questionamento, né, gente? Fica aí o questionamento. Vamos lá. Mas homens, além de fazer esse absurdo, como por exemplo acontece nesse canal e não só nesse canal que eu mencionei, homens também podem fazer piadas falocêntricas. Além dos caras de canal de humor falar pinto e pau a cada 5 segundos, como se isso fosse engraçado, porque eles têm uma fissura nesse órgão, né? Que a gente fica até assim, nossa, por que a pessoa é tão obcecada? Além de fazer esse tipo de humor, faz piada com estupro, faz piada com pedofilia e nada acontece. Gente, eu não sei quantos canais de humor, porque eu consumo canal de humor pra caramba. Há muito tempo, tem muitos canais que eu deixei de seguir, há muito tempo mesmo. Mas vez ou outra, às vezes aparece algum tipo de conteúdo que eu vou lá ver, às vezes um canal que eu nunca vi, ou alguma coisa que algum amigo, alguma amiga me mostrou, que eu vou lá ver o que é. Aí quando eu vou ver, o cara tá fazendo piadinha de comer criancinha, de ai, você me estuprou, sabe, umas coisas assim, usando essas palavras. E o que acontece? Nada acontece. O conteúdo dos caras tá lá, a monetização tá lá, o patrocínio tá lá, mas a gente não pode falar a palavra que se refere à nossa própria existência. A gente não pode falar buceta, a gente não pode falar sapatão, a gente não pode falar que lésbico, a gente não pode falar. A gente não pode falar a verdade, a gente não pode denunciar a pedofilia, a gente não pode usar a palavra estupro pra falar de forma séria. Aí a gente tem que ficar censurando. Infelizmente, até dentro da esquerda, a gente tem mulheres sendo censuradas, atacadas, ostracizadas por defenderem seus direitos sexuais, por defenderem seus espaços, por denunciar a violência misógina no pós-modernismo, que rola muito silenciamento, muita censura e muita violência. Como eu disse, palavras são ações, e a violência contra corpos infantis. Então a gente sofre muita retaliação na internet, e aí que a gente entra na questão da narrativa patriarcal dentro das redes sociais, né, gente? A gente já entrou, inclusive, há um tempo aí nesse vídeo. Então a gente tem, por exemplo, o problema dos auto-identificados como mulheres, né? Que são livres para propagar discurso de ódio contra mulheres e lésbicas, e nada acontece. As pessoas se acham no direito de usar do discurso de ódio para difamar alguém falando que a pessoa tá fazendo discurso de ódio. Quer dizer, é um gaslighting, é uma inversão. A mulher tá lá falando sobre os próprios direitos, sobre direitos que foram conquistados, por exemplo, a ter o próprio espaço, a ter o banheiro feminino, a ter os espaços separados por sexo. Existe um motivo por que esses espaços são separados dessa forma. Existem motivos materiais para isso, motivos plausíveis para isso. Esses espaços existem por causa de luta por conquista de direitos. Então você querer suprimir isso é uma reação de retrocesso. É um movimento reacionário. E aí, mais uma inversão. Querem falar que a gente é conservadora. Mas você querer manter direitos que foram conquistados com luta não é ser conservadora. Ser conservador é você querer retrocesso de direitos. Isso é ser conservador. É você querer voltar pro passado. É isso que a gente tá tentando combater. E a gente falar dos próprios direitos não é violência. E aí o povo quer falar que a gente falar dos próprios direitos é violência, enquanto eles cometem violência, chamando a gente de puta, chamando a gente de cachorra, chamando a gente de fóbica de várias formas, que é uma calúnia, você tá acusando alguém de um crime que a pessoa não cometeu. Enfim, N coisas, N ofensas, ameaça de estupro, ameaça de morte, perseguição sistemática. Basta a gente ver o que tá acontecendo com a J.K. Rowling. Gente, os caras estão indo na porta da casa dela, divulgando o endereço da família dela. Isso é perseguição. Tipo, é um crime. É toda uma inversão que vira um mindfuck, assim, come mente esse bagulho, sabe? Come a mente das pessoas. E acho que a pior sensação é você sofrer gaslighting, porque é uma inversão, assim, psicologicamente insuportável e emocionalmente adoecedora. Porque misoginia tá liberado. Ninguém pega mal com misoginia, né? Misoginia tá de boa. Fazer piadinha com feminicídio tá tranquilo.
Ninguém vê isso como uma coisa grave. Tá complicado ser mulher, ser lésbica na internet, nas redes sociais. E o que é isso? Antidialética. Supressão do diálogo. Porque a gente muitas vezes tá falando dessas questões rebatendo argumentos das teorias pós-modernas, né? Premissas ali ideológicas, teóricas. A gente não tá chamando pessoas de isso, daquilo, xingando. Ninguém colocou uma pedra sobre certos assuntos de que agora é a verdade absoluta. Inclusive, às vezes, dentro do próprio movimento queer, pós-moderno, transativismo, todas essas coisas, tem várias contradições, não existe concordância nem entre eles sobre os preceitos, os conceitos e tudo mais. Mas aí a gente não pode falar nada, não pode questionar, inclusive quando isso afeta as nossas vidas, né? Então, gente, na era da pós-verdade, da pseudociência, das fake news, as coisas se esvaziam de sentido, principalmente no que tange a essa questão da violência contra crianças e contra mulheres. Parece que não pode ser nomeado, virou uma polêmica, um tabu ainda maior do que era uns anos atrás, quando a gente começou a endurecer um pouco mais a nossa luta e nomear os opressores. Defender os próprios direitos não deveriam ser uma polêmica. A luta de um grupo oprimido não precisa suprimir a de outro grupo oprimido, por causa de uma competição de sofrimento para falar que você sofre mais. Existem opressões acumuladas, existem privilégios, mas assim, eu, por exemplo, como uma mulher branca, eu tenho privilégio por ser branca, não por ser mulher. Por ser mulher, eu não tenho privilégio. Muito pelo contrário. Eu fui oprimida a minha vida inteira por ser mulher. Quer dizer, mais uma inversão. Eles acusam a gente de ser privilegiada quando você vai ver a socialização deles e colocam eles num privilégio dentro do movimento. E aí acusar a gente, usar a gente de bode expiatório, distrai, né? Tira a atenção da realidade, de quem realmente tem o poder, quem realmente tem o status social dentro dos movimentos, na mídia, quem? São as mulheres que estão denunciando pedofilia, pornografia, prostituição, denunciando os cafetão? São essas pessoas que você vê na mídia, nos programas grandes aí de YouTube, de televisão, nas novelas? Não são. Não é a gente que tá lá não, gente. Por que será? É a gente que está sendo promovida pelos algoritmos? Não, a gente é que está sendo censurada por ele. Por que será? Entrando no tema da invisibilidade lésbica, nós lésbicas somos profundamente ignoradas nas redes sociais. Somos um povo extremamente vulnerável nesse meio. Então, assim, se as mulheres, no geral, já são atacadas da forma que são, se a J.K. Rowling, que é uma mulher privilegiada hoje em dia, nem sempre ela já foi pobre, ela já sofreu violência doméstica, ela já passou por várias coisas, mas Harry Potter ergueu ela. Se ela, que tem toda a grana que ela tem, o status que ela tem, sofre ameaça de morte, estupro, perseguição, toda essa retaliação que ela tá sofrendo, imagina nós, lésbica, classe baixa, que assim, não precisa nem falar, né? O que acontece com a gente, muitas vezes. Ou a gente é simplesmente ignorada, ou a gente sofre um ódio, assim, que é surreal. E assim, gente, nada justifica a misoginia. Nada. As pessoas deveriam botar isso na cabeça, ter um pouquinho mais de solidariedade, né? E aí a rede social, ela faz o quê? Ela gosta, lembra? Da negatividade é pop? Misoginia é muito pop nas redes sociais. Muito pop. Quer argumentar, quer discordar, quer falar que eu tô errada, quer ficar puto? Fica. Mas não vem me ofender com ódio, não, com misoginia. Venha com argumentos. Eu quero ver se você tem argumentos embasados na materialidade, na ciência, nos fatos. Tem uma pessoa que eu sigo, que é a Olga, né? A Olga Rosa, que tem o Diário Imigração, que é uma página incrível de antropologia no Instagram. Ela é socióloga. Ela demonstrou também, há uns tempos atrás, o dado de que a retenção de atenção para lésbicas nas redes, né? É de no máximo 8% comparado a porcentagens bem maiores, chegando a mais de 60% entre as outras siglas do movimento LGBT. Vocês acham que isso é coincidência? E aí vocês vão me dizer que lésbicas são privilegiadas por serem mulheres? Tô dando um tempinho pra você pensar mesmo. A cultura misógina, ela atua e influencia os algoritmos. Como eu disse, é o comportamento das pessoas, das empresas que alimenta a forma como o algoritmo se comporta também. Então existe uma socialização patriarcal que desumaniza as lésbicas a ponto da nossa complexidade, das nossas contradições e falhas, porque nós somos humanas, serem pretexto
para supressão da nossa existência, enquanto homens são perdoados, veiculados e propagados apesar de discursos, atos e até crimes hediondos, e ninguém se importa. Mais uma vez, faço referência à live da historiadora, tá? Ela faz uma listagem lá muito interessante mostrando que a gente tem uma série de homens que cometem crimes reais, estupro de menor, violência doméstica, atentado ao pudor, como vários homens aí da indústria do cinema, da indústria da música, assédio, violência física contra tanto colegas de trabalho, homens e mulheres, mas principalmente mulheres. Nada acontece. Essa perseguição, essa retaliação, cadê? Cadê essas pessoas? Marilyn Manson acabou de ganhar um prêmio, Grammy, sendo que ele é um misógino psicopata, ele é um torturador em série de mulheres. E ele mesmo escreveu sobre isso na sua autobiografia. Não é segredo pra ninguém. O cara tinha uma câmara de tortura de mulheres dentro do próprio quarto. E ele ganhou um Grammy. Basta ele responder nos programas de TV que ele é questionado sobre isso, ele fala rumors, rumores. E todo mundo acata. Cadê os pós-modernos indo atrás de Marilyn Manson? Cadê os pós-modernos indo atrás de todos os agressores de Hollywood? Woody Allen dando entrevista e todo mundo falando que, tá ok. Quer dizer, o agressor fala que não é verdade e todo mundo acredita. Ele é o agressor. Você acha que é do interesse dele confessar um crime? Ninguém se importa com violência misógina e pedófila, né? O que está potencializando tudo isso? Os impérios de mudança comportamental. A gente tem que ter uma crítica para usar essas ferramentas. Entender que existe todo esse contexto bastante problemático por trás. Aí eu tô falando que, nossa senhora, se você usar a rede social, você tá concordando com tudo isso. Não. Mas assim, é bom a gente saber com o que a gente tá lidando. Sim, existe uma solução para isso? O Lanier, por exemplo, fala em redes por assinatura, né? E eu já sugeri para vocês, por exemplo, redes alternativas, distanciamento, né, da lógica capitalista. Aí a gente precisa pensar na saúde mental e na saúde do planeta, porque além de tudo, as redes sociais, as bases de dados dessas redes do Facebook, que são enormes, têm um impacto ambiental, tá? São máquinas que guardam milhares, milhões de dados que aquecem os locais onde estão, aquecem regiões do oceano. Poucas notícias circulam a respeito disso. A única forma de você se tornar emocionalmente, psicologicamente, não só consciente como um pouco mais imune, né, dos efeitos dessa ferramenta, é ter um pouco de distanciamento. Então, o que eu recomendo para vocês, gente? Você tá sentindo esses efeitos? Porque assim, pode ser que algumas pessoas sintam um pouco de incômodo de me ouvir falar essas coisas, se sentir julgada ou se sentir menor por estar ali ainda. Não é para se sentir assim. Eu tô tentando fazer vocês refletirem sobre: será que isso tá me fazendo bem? Será que eu tô usando com moderação? Sabe? Será que eu tô me cuidando? Que eu tô escolhendo as minhas lutas de uma forma consciente? Ou será que eu tô desperdiçando minha energia num rolê que me faz mal? Eu recomendo toda vez um tempo fora das redes sociais. Independe, né, de quanto tempo, mas eu fiquei quase 5 meses sem entrar na rede social. Eu recomendo demais, porque quando a gente fica um tempo fora, a gente vê o quanto é impactante o uso do Instagram, por exemplo. Dá pra sentir a diferença. Baixar a ansiedade, você conseguir ouvir seus próprios pensamentos. É intenso falar isso, né, mas é real, gente. Sabe, você passa um tempo fora, a experiência de pensar é outra. Porque você não tá na base daquela ansiedade que a rede social gera inevitavelmente. Um problema que me incomoda demais, que é uma das coisas para mim mais insuportáveis de estar interagindo na rede social, é algo que é um efeito que é causado em mim mesmo. Que é, por exemplo, eu comento uma coisa num lugar e eu sou muito preocupada em falar as coisas erradas. Eu não gosto de falar besteira, sem embasamento, não gosto de, ofender as pessoas ou falar algo que pode parecer grosseiro. Não sei em que tom a pessoa vai ler. Às vezes a pessoa pode achar que eu usei um tom que não era o tom que eu tava querendo. E aí eu tenho vários receios, né, em relação à comunicação. E acho que isso tem a ver com certas ansiedades sociais, né? Fora a retaliação tão fácil que acontece com nós lésbicas em qualquer ambiente, né? Que a gente tá sempre um pouco em alerta. Eu fico ansiosa com aquilo. Fico, nossa, será que tá de boa, assim, o que eu falei? Aí eu vou lá, leio de novo.
Ah, acho que tá suave. Aí eu saio, aí eu fico, tipo, com aquilo na cabeça. Esse negócio de ficar com aquilo na cabeça é uma ansiedade que eu odeio demais. Eu odeio demais essa sensação. Acho que essa é uma das coisas que mais me afasta da rede social. Não é uma experiência legal, essa ansiedade. Esse impulso que a gente entra ali e tem um impulso de ficar conferindo as coisas que a gente posta ou qualquer coisa. E aí, assim, hoje eu tenho muito mais controle sobre isso. Mas, mano, eu sei que essa sensação vai acontecer de uma forma ou de outra, em maior ou menor intensidade. E a minha vontade de estar ali é muito pequena. Por isso e por tantos outros fatores que eu já nomeei aqui. E aí, assim, quando você passa um tempo fora, uma outra vantagem, você consegue observar o comportamento das pessoas, enxergar o problema de fora com mais autonomia, sair daquele medo de perder as coisas, né? Aquele fear of missing out, tipo, medo de perder o assunto do momento, que as pessoas acham que tem que se posicionar sobre tudo, ainda mais quem tem essa coisa de militante como identidade, né? Tipo, acha que tem que estar por dentro de tudo. Você fica livre disso e você vê que, tipo, a realidade no mundo real, fora do mundo virtual, é muito diferente. Não que o mundo virtual não tenha a realidade, não é isso que eu tô falando. Mas a realidade é diferente, gente. As pessoas agem de forma diferente na realidade, muitas vezes. Nesse tempo que eu fiquei fora, pra mim foi muito melhor na minha atuação como militante no movimento de moradia, por exemplo. Tô muito mais focada. E uma coisa, mano, que eu achei assim surreal é o aumento na minha memória e concentração. Isso foi uma das coisas mais assustadoras também de perceber. O quanto o Instagram afeta a sua memória recente e a sua concentração, sua capacidade de ter foco. É por isso que eu digo, por mais crítica que você tenha, você vai ser afetado se você usar. E quanto mais você usar, mais você vai ser afetado. Gente, a gente é um serzinho orgânico também. A gente tem um cérebro que tem química ali. E você não tem como evitar isso. Não tem como você achar que eu sou imune. Não, você não é. Você não é imune. Ninguém é imune. Você pode aumentar a sua crítica, aumentar um pouquinho sua imunidade, mas totalmente imune você não é. Tô falando pra, nossa, banir as redes sociais da sua vida? Se você não quiser, não. Tipo, quem sou eu pra falar? Mas eu recomendo muito que você tenha respiros. No mínimo, respiros. Não fica direto nesse rolê, porque isso vai afetar você, sua saúde mental, emocional, vai afetar a sua concentração, vai afetar seu raciocínio, vai afetar sua forma de pensar, vai afetar suas relações com as outras pessoas. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Aqui tem alguns links, mas não são os links todos que eu usei de referência, né? Faltou algumas coisas, como eu disse para vocês, eu não consigo editar esse PowerPoint no momento. Então eu vou deixar aqui na descrição alguns links a mais de referência para vocês pegarem vídeos, entrevistas do Jaron Lanier, por exemplo. Eu acho que as entrevistas dele estão em inglês, mas tem uma matéria do Meteoro Brasil, que se chama 10 razões para você deixar as redes sociais, né? Que é sobre o livro dele, e tem alguns trechos de entrevista dele legendado em português. Então, recomendo que vocês assistam. Minha intenção também com as críticas não foi de criar qualquer tipo de intriga ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que a gente só tem que atestar a realidade, por mais desconfortável que ela seja. Não tô aqui para julgar ninguém, não sou melhor do que ninguém, mas eu acho que o que eu aprendi ao longo do tempo é algo que precisa ser compartilhado. E se você não sabia dessas coisas, bom, agora você sabe. Você pode me seguir nas redes sociais, nas outras redes sociais. Não estarei presente o tempo todo por lá. Por mais que eu esteja voltando aos poucos, eu não pretendo mais fazer o uso constante que eu fazia anteriormente, porque, gente, eu percebi que isso não me fazia bem e eu não estou disposta a sacrificar a minha saúde mental para estar presente, ter mais engajamento. Então, se você quiser me ver mais, eu vou estar por aqui no canal. Vou estar aparecendo de vez em quando para falar sobre as coisas, mas eu tenho o meu tempo de criação, de pensar, escrever e tudo mais, e eu vou respeitar esse tempo. Eu sugiro que você respeite o seu também, tá bom? Se vocês gostaram e quiserem apoiar o canal, a Gruta, vocês podem clicar aqui no like, aqui embaixo. Podem também se inscrever no canal. A gente já passou de 100 inscritos. Vamos chegar às primeiras 200 logo, com a ajuda de vocês. E você pode também assinar o sininho
clicar no sininho para dar uma impulsionada aí no algoritmo, né? Já que a gente fala palavras proibidas neste canal, né? Espero que tenha sido útil como informação, e aí essa informação vocês pegam e vocês é que sabem o que vocês vão fazer com ela, tá bom? Uma opção é compartilhar com as amigas também para apoiar o canal e para disseminar essa mensagem que eu acredito que é bastante importante para todo mundo saber com o que está lidando, ok? Se você não conseguiu participar do chat, você pode comentar aqui embaixo também, falar o que você achou, se você discorda de alguma coisa. Tchau! Até a próxima, a gente se vê logo logo.